Olá, futuros escritores! Esse é o segundo episódio da Cyberpoesia Inventada, o projeto que tem como objetivo te incitar a escrever a sua própria memória literária nos moldes da cyberpoesia, o gênero digital do mundo cibernético. Antes de mais nada, temos como um de nossos objetivos nesse projeto desenvolver a prática textual e tecnológica dos nossos futuros escritores, bem como os seus traços afetivos e subjetivos a partir do contato com os textos poéticos de caráter memorialístico, a citar o livro Memórias Inventadas de Manuel de Barros. Além disso, vamos propor um diálogo entre os gêneros memória literária e cyberpoesia, de modo a compreender a produção final como um cyberpoema relacionado às temáticas afetivas e memorialísticas. Mas por que essa obra e esse autor em específico? Futuros escritores, no que se refere à escolha do livro Memórias Inventadas de Manuel de Barros, deve-se principalmente ao fato de tratar-se de um compilado de poemas dedicados à construção das suas memórias, ou seja, uma narrativa da infância do autor. Ele vai ser responsável por manipular o próprio imaginário ao recordar cenas do seu passado com minúcias que provavelmente não estavam lá, mas que foram reconfiguradas ao longo do tempo em suas memórias. E que tal se conhecermos um pouquinho do autor antes de embarcarmos em sua poética, ou melhor, em suas memórias? Vamos lá! Manuel de Barros nasceu no Mato Grosso no ano de 1916. Ele viveu no Rio de Janeiro por mais de 30 anos, antes de voltar ao Pantanal. Além disso, ele é autor de 18 livros de poesia, além de livros infantis e relatos autobiográficos. Por esses livros, ele recebeu prêmios como o Jabuti e o Nestlé de Literatura, e teve sua obra traduzida para vários idiomas. Infelizmente, veio a falecer no ano de 2014, aos 97 anos de idade. Agora que você já conhece um pouquinho do autor, que tal lermos um dos poemas que compõem o seu livro Memórias Inventadas? O poema se intitula Obrar. Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacará. Sei que o verbo cacará se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó. Mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras trazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó, então, quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir, porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis, e nem os seres desprezados. Este é um dos exemplos encontrados na prosa poética que focam a infância do autor, guardando verossimilhança com a vida de Manuel de Barros, que revê os cenários de sua infância e adolescência reconfigurados por sua memória. E por esse motivo, os textos de Manuel de Barros tornam-se adequados para essa proposta de diálogo, e principalmente para contextualizar e apresentar aos futuros escritores o gênero memória literária. Agora, pensando em enriquecer nossas aulas sobre memórias literárias, que tal conhecermos muito mais sobre o autor, que é admirado até por Carlos Drummond de Andrade e dono de uma obra grandiosa na literatura brasileira? Aliás, você sabia? Carlos Drummond de Andrade disse certa vez que não era o maior poeta brasileiro vivo, pois havia Manuel de Barros, o autor de linhas e rimas cheias de profundidade sobre a simplicidade do dia a dia até as sutilezas das coisas desimportantes. Não é à toa que Manuel de Barros é considerado um dos principais poetas contemporâneos. Sua carreira literária
se iniciou em 1937, ao publicar seu primeiro livro de poesias, intitulado Poemas Concebidos Sem Pecados. Ele também cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, onde formou-se em 1941. Logo em seguida, ele viajou para Bolívia e Peru. Conheceu Nova York e era familiarizado com a poesia modernista francesa. Então, a partir de 1960, passou a se dedicar à fazenda da família no Pantanal, onde criava gado. Sua consagração como poeta se deu ao longo das décadas de 80, quando recebeu o Prêmio Jabuti com a obra O Guardador de Águas, publicada em 1989. Cronologicamente, o poeta Manuel de Barros vai pertencer à terceira geração modernista, que data do ano de 1945, assim como os nomes de João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Os autores dessa fase ficaram conhecidos pelo apuro com as letras e o menor apego aos padrões estéticos, assim como todo bom modernista, não é mesmo? Mas isso não significa que seja simples classificar a poesia de Manuel de Barros em modernista, de vanguarda ou pós-moderna até mesmo. Foi com o tempo que o escritor ganhou visibilidade no meio literário, principalmente ao vencer 2 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Além disso, os seus leitores não se constituem apenas de brasileiros, pois os livros do poeta foram traduzidos e publicados na França, nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal. A sua trajetória e as peculiaridades que tem inerentes ao seu poema foram tema de um documentário de Pedro César, intitulado Só 10% é Mentira. Quanto às características do seu fazer literário e da sua obra, Manuel de Barros foi um poeta dito como espontâneo, um tanto primitivo que extraía seus versos da realidade imediata que o cercava, sobretudo da natureza. Fica nítido para o leitor de Manuel de Barros que o autor cria uma poesia que emerge em prosa. Essa característica pode ser observada em toda a sua obra literária. Utilizando como base a dissertação de mestrado da professora Renata Rolon, professora residente da Universidade do Estado do Amazonas, a dissertação explora as facetas provenientes dos lugares da memória dentro das obras do autor. Ela afirma que fez um levantamento quantitativo da leitura de todos os livros publicados pelo autor e constatou que desde o primeiro, ou seja, Poemas Concebidos Sem Pecados, esse que eu citei lá atrás, ele utiliza esse modo de composição. Isto é, o autor então se consagrou a partir disso. Na obra que estamos tratando, surge uma linguagem inventiva criada pelo próprio autor, a qual irá influenciar diretamente a estrutura desses textos. Nota-se através dela que os caminhos traçados pela memória de um narrador menino elucidam fatos, acontecimentos e cenas do seu passado. Retomando um termo citado anteriormente, a prosa poética, em especial a prosa poética de Manuel de Barros, para compreendermos seu conceito na manifestação literária, devemos relembrar o conceito da palavra poesia etimologicamente, que significa ação, criar, fazer alguma coisa, e vem do grego poiesis. Está relacionado a um produto literário feito com autenticidade, um cuidado. Como vocês sabem, futuros escritores, a poesia é uma arte ligada totalmente à palavra. Nela, o poeta tem um mundo particular, que é erguido através da representação imagética por meio destas palavras. Bem como afirma e defende a figura de maior destaque do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, o poeta possui o poder de construir e remodelar o mundo à sua vista. A partir disso, ele irá criar e idealizar um mundo perfeito. Você já deve ter percebido que muitos poetas e críticos literários costumam ser céticos quando são solicitados para definir poesia e literatura. Muitos deles preferem até responder por meio de um aparente esvaziamento de conceitos. Esse é o caso do poeta Manuel de Barros, que utiliza nas suas respostas um forte componente metalinguístico. A citar uma de suas entrevistas, ele explica da seguinte forma, abre aspas, confesso que não sei explicar poesia. Sei que um verso é bom por sua oralidade harmônica e por suas significações imagéticas. A poesia, para mim, sempre foi um jogo à brinca.
nunca é um jogo à vera. Acho que a gente precisa desaprender um pouco o que aprendeu. Fecha aspas. Esse posicionamento não ocorre apenas nas entrevistas do autor. Isso também pode ser observado em vários dos trechos de poemas da sua obra, como é o caso deste. Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender é parede, procure ser uma árvore. Voltando ao conceito de prosa poética, uma das possíveis explicações pode estar no princípio de liberdade adquirido no romantismo, que culmina no momento que modifica o espírito humano e, consequentemente, a sua criação literária. A liberdade que ele alcançou possibilitou ao escritor um desprendimento da composição e dos padrões pré-estabelecidos para a poesia. A partir desse momento, o autor pôde criar uma atmosfera lírica em sua obra, seja em prosa ou em verso, a partir da sua autenticidade. Acerca do movimento literário no qual o escritor está inserido, Manuel de Barros foi um escritor modernista brasileiro pertencente à terceira geração modernista, chamada de Geração de 45, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. A fim de relembrá-lo, o modernismo foi um movimento artístico e cultural que teve como seu início no Brasil a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, no ano de 1922. E por tratar-se de um longo período que abriga diversos autores e diversos estilos, o modernismo no Brasil está dividido em 3 fases. A geração de Manuel de Barros, ou seja, a geração de 45, já inclui aspectos considerados pós-modernos. Por isso ela é também chamada de fase pós-moderna, que apresenta rupturas entre a primeira e a segunda fase. Tendo em vista que a ideia inicial difundida e muito defendida pelos modernistas de 22 vinha sofrendo agora mudanças com o passar do tempo. Aliás, de 22 a 45 passaram-se muitos anos, de tal modo que a terceira fase reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária e artística, por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Essa terceira fase representou uma arte muito mais preocupada com a palavra e a forma, no caso de João Cabral e de Guimarães Rosa, mas ao mesmo tempo ela explorava assuntos essencialmente humanos, como pode ser observado na obra de Clarice Lispector. No que se refere à criação literária desse período, tanto a prosa quanto a poesia foram muito exploradas, de maneira mais intimista dessa vez, regionalista e também urbana. Então, além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. E assim, depois de todas essas explanações, finalizamos o 2º episódio do podcast Cyberpoesia Inventada.